Olá, ótima noite, sejam todos bem-vindos a mais uma 27 Geo BR aqui, e hoje nós iremos falar sobre a geologia e hidrogeologia do estado de Minas. Uai, sô! E aí, Lourenço? Uai, Tem queijo sou. hoje? Hoje tem queijo, muito queijo. Tem? Agora, tem esse uai, sou é engraçado. Eu recebi essa semana um cara dando aula falando uai, sou, quando que podia usar o uai, quando podia usar o sou e quando podia usar o uai, sou. E aí, como que é? Ele fala que na pergunta ele fala uai, e o uai, sou, e na resposta é só uai. Então, tipo assim, ele deu um exemplo. Você comprou um carro novo, uai. Aí ele falou, aí beleza, você pode usar. Ou você falou assim, não, eu comprei um carro, uai. Aí você também jogou na resposta, uai. Ou você fala assim, você comprou um carro novo, uai, só. Aí falou, aí também pode dar pergunta. Agora, você não pode fazer a resposta, sim, comprei, uai, só. Aí ele vai ver que você não é mineiro. Mandei para os meus amigos mineiros, né? Eles falaram tudo que é verdade, viu? Na pergunta É, você usa o uai, depois o sou. Você não pode usar o uai, sou na resposta. Ah, é muito que legal isso bacana. de queijo, sim. Mas hoje, Lourenço, hoje nós vamos falar do estado grande, né? Do estado grande, com uma geologia bem diversificada e com uma geóloga top line, paulista, paulistana e atuando em Minas já há 12 anos, segundo ela. que bacana. Trabalha na Chique. CPRM. Já trabalha na CPRM, né? Isso. Lourenço, então apresenta a nossa convidada aí. Vamos tirar a agonia dela logo, para ela entrar logo aqui. Ela tá aflita, ela quer logo passar o conhecimento dela, então É isso aí. apresenta ela aí pra gente aí. Então, hoje nós vamos ter a oportunidade de falar com a Bruna, né? Bruna Fiume não é japonesa, é italiana, descendente italiana, acabamos de falar para ela. Ela é formada na Universidade de São Paulo em 2010. Ela é mestre de geologia pela Universidade de São Paulo em 2014, pesquisadora do Serviço de Geológico do Brasil, CPRM-SGB, desde 2014. Ela é coordenadora do projeto de mapa hidrogeológico de Minas Gerais, em escala 1 para 500 mil, com detalhamento no quadrilátero ferrífero, em escala 1 para 100 mil. Olha só, nós vamos estar falando com quem faz o mapa hidrogeológico, coordenadora do mapa do hidrogeológico. Então, olha só a oportunidade que todo mundo vai saber. Ela vai saber tudo daquilo aqui, que vai, principalmente da região do quadrilátero ferrífero aí, né? Então, seja bem-vinda, Bruna. É um prazer ter você aqui com a gente. E fala um pouquinho de você aí, dessa experiência que você tem aí desde 2014 aí na CPRM, falando da hidrogeologia e do que é importante aí a gente vai saber dentro dessa apresentação de você. Seja bem-vindo, obrigado. Boa noite, obrigada pela apresentação. Primeiramente, agradecer aqui, né, o convite, a participação, muita responsabilidade, né, falar sobre geologia e a hidrogeologia do estado, e também depois de tantas colegas de trabalho, né, assim, que já apresentaram, gente também muito... que eu fico muito honrada de estar nesse time também. Obrigada. Seja bem-vindo. Então, eu sempre atuei assim na parte da hidrogeologia, né, desde a graduação, que meu trabalho de formatura, né, foi de conclusão de curso, foi na área de hidrogeoquímica da formação Marília, em São Paulo, no estado de São Paulo. E aí o mestrado foi na parte de aquíferos fraturados, com perfilagem geofísica. Com a minha orientadora foi a Amélia Fernandes, né? Não sei quem conhece ela, mas ela é ótima, do Instituto Geológico. Também minha área de estudo também foi aí, né, em São Paulo, mas aí na capital, o embasamento. E aí depois eu passei, né, aqui na CPRM em Belo Horizonte, e aqui estou há 8 anos já, passou muito rápido. Mas o trabalho aqui é mais assim de pesquisa, né, básica. Tem trabalho de campo que eu fiz assim, cadastro de nascente,
a medição de nível d'água. A gente, assim, faz pouco de tudo para poder caracterizar, fazer a caracterização aquífera, né? E aí, como você falou, eu estou coordenando o mapa hidrogeológico do estado, né? Que foi uma demanda do IGAN, são nossos parceiros aqui, né? O órgão gestor. E aí foi uma demanda deles, e aí eu estou nessa área que a gente chama aqui, né, de cartografia hidrogeológica, né? Então vamos falar, mas eu vou falar mais assim, apresentar a geologia, né? E não vou aprofundar tanto como eu gostaria, né? Porque por causa do tempo. Mas... Deixa eu até aproveitar, já antes de você começar, já fazendo uma perguntinha pelo que você falou. Vocês são, aí no caso do CPRM, até por causa desse mapeamento de nascentes e tal, vocês são muito utilizados pelo meio ambiente de Minas para fazer identificação de nascente ou não, por exemplo, para a implantação de um condomínio. Aqui em São Paulo, quando a gente fica nessa rota de colisão, né, eles pedem o IGC, né? Aí o IGC se manifesta, ele vai lá, faz o levantamento cartográfico, faz o levantamento de nascente, vê se é uma nascente natural ou não, ou se ela é espontânea, e aí com ele é o que ele vai validar ou não, se existe ou não essa nascente, porque às vezes tem uma vertente que não é natural. Eles utilizam vocês para isso? A gente poderia fazer esse tipo de trabalho, mas atualmente os nossos parceiros mais frequentes são o IGAN, né, e a Copasa, aí tem parcerias também com a UFOP, né, Universidade Federal de Ouro Preto, e a gente pode ter parcerias tanto com o Estado, quanto órgãos estaduais, quanto também federais, né? Que no caso aqui, esse projeto do mapa, o financiamento dele veio pela Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, que é do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, assim, é um órgão federal, entendeu? Mas a demanda foi do IGAN. Legal. Só antes de começar, só mais uma perguntinha, até para quem está nos ouvindo, né? Se um perfurador, se um cliente ou alguém que vai furar um poço, eles podem consultar vocês a respeito das possibilidades ou probabilidades dessa demanda hídrica ou de possibilidades de perfuração, para saber um pouco da hidrogeologia, da onde que eles vão, eles podem consultar vocês? É aberto esse tipo de consulta? Consulta de tirar dúvidas, você fala? Sim, ele tem, por exemplo, ele tem numa região, mandar uma pergunta, falou, olha, pretendo furar um poço em tal local, assim, assim, assim. Eu queria saber um pouco mais sobre aquela região, sobre as possibilidades, se você tem, que na verdade é a base desse estudo hidrogeológico, desse mapa cartográfico hidrogeológico. Sim, então, aí a gente pode facilitar, né, assim, extrair consultas do CIAGAS, que isso tem no CIAGAS Web, mas se a pessoa, né, quiser, a gente recebe, não com muita frequência, mas às vezes a gente recebe, sim, algumas coisas, consultas. Desse tipo, por e-mail, né, manda e-mail pra gente, e aí a gente sempre tenta responder, né, assim, aí ou indica material, ou porque aí também não dá para preparar para fazer, mas a gente indica, extrai dados do CIAGAS, acho que é possível. Às vezes é só indicativo, né? Às vezes a gente não usa todas as ferramentas que a gente tem para minimizar o risco quem está na ponta, né, Emerson? Então, uma consulta, é como uma consulta mesmo. Tipo uma consulta. Mas legal. Podemos começar aí sobre a geologia, então, do Estado? Tá bom. Bom, então, né, o Estado de Minas Gerais, aqui é um desafio, né, falar aqui sintetizar a geologia, né, que é um estado que, além de ser grande, ele tem uma diversidade muito grande, né, geológica. E aqui o
eu vou usar bastante figuras desse trabalho aqui, que é do Alckmin, que ele faz uma síntese, né, da história geológica. É uma síntese muito boa, né? Então, já fica a dica aí, né, da bibliografia consultada para quem até não é geólogo, né? Assim, mas bem sintetizado, né? Você vai fazer algum relatório, às vezes precisa de alguma informação, e aí eu indico essa fonte, né? E aqui é o mapa geológico mesmo, né? Demonstrando. Esse é o mapa publicado aqui, né? Da CPRM 2014, e são 339 unidades lithoestratigráficas. Aqui a escala acho que está errada. Não, tá. Bom, tá 1 para 1 milhão, acho que tá certo. Então, assim, é uma variação, né, de unidades litológicas muito grande, mas aqui na apresentação eu vou sintetizar com base na compartimentação geológica, né, que então a gente tem a maior parte, né, são compartimentos pré-cambrianos, né, bastante antigos, e aí, aqui, em lilás, né, o Craton São Francisco, o Craton o Craton São Francisco, à direita, né, o Orógeno Araçuaí, a faixa Ribeira, quadrilátero ferrífero, a faixa Brasília, e aí aqui a Bacia do Paraná, no Triângulo Mineiro, que já é mais recente, né? O Fanerozoico, sedimentos, e a bacia sedimentar, e também temos algumas bacias sedimentares também mais recentes, que eu vou mostrar, né, mais para frente, aqui dentro do Craton. Então, assim, aqui já dá para ver que são 6, né, compartimentos geológicos distintos, né? Aqui eu tentei simplificar, né? Da forma que a gente usa, né? Assim, mais para o usuário, né? Então, se a gente considerar em termos de embasamento cristalino, né? Como se fosse uma unidade, né? Mas é um agrupamento, né? De várias unidades, né? Olhando aqui no mapinha geológico, mas ela engloba os terrenos do Orógeno Araçuaí, da faixa Ribeira, a faixa Brasília e do quadrilátero. Então, assim, apesar, né, de toda essa diversidade de rochas, né, que são rochas todo tipo, né, de rocha metamórfica em variadas intensidades de deformação, né, e metamorfismo, todo tipo, né, então a gente tem filitos, quartzitos, gneiss, acho que todo tipo mesmo, né, de rocha metamórfica, e também temos as rochas ígneas, né, dentro aqui. Tudo isso engloba o embasamento cristalino. Na hidrogeologia, a gente faz isso, a gente acaba simplificando, né, porque o que vai, a gente simplifica agrupando essas unidades, pensando no comportamento, né, do fluxo da água, né, do armazenamento e do fluxo. Então, e são as rochas, são muito antigas, né? Inclusive, no quadrilátero ferrífero, a gente tem exemplares arqueanas com idades entre 2,6 e 3,2 bilhões de anos. Aí aqui eu vou detalhar, né, um pouquinho essa região do quadrilátero,
porque é uma região, além, né, que o Brasil todo conhece por causa da importância dos minérios, né, de ferro e ouro, mas depois eu vou mostrar mais para frente que é muito próxima, né, da capital, região metropolitana, então, assim, tem uma ocupação grande também, né, demográfica que está crescendo, a procura pela água subterrânea aí para abastecimento, né, mas, então, falando um pouquinho aqui, né, da geologia, o quadrilátero, ele é definido pela as terras, né, que delimitam, né, a região, assim, propriamente chamada do quadrilátero ferrífero, que seria aqui nesse mapinha, seria aqui, onde tem essas cores de verde e amarelo, né, que seria o supergrupo Minas e o supergrupo Rio das Velhas. Essas aqui são as unidades do quadrilátero propriamente dito, onde tem todo o minério, né, a ocorrência do minério, mas aqui no entorno, essa parte aqui de laranja, é o embasamento, que são as rochas mais antigas que eu comentei no slide anterior, né, e aí que pega aqui a região da capital, né. E então aqui, só para ilustrar, né, aqui a serra, essa aqui do Caraça, aqui uma amostra de Itabirito, e aqui eu coloquei só a coluna litográfica do supergrupo Minas, né, para simplificar, porque se eu fosse ficar falando da geologia toda aqui do quadrilátero, ia ser a noite inteira, né, e eu também não, é muito complexo, não sei nem se eu daria conta. Mas então, e aí aqui destacando, né, essa figura, essas duas figuras aqui são da fonte que eu falei do Alckmin, que está disponível no site da Codenig, né? Então, é que eu não coloquei a fonte, então eu vou falar, tá? Quando eu me lembrar. Mas, e aí aqui ele destaca, né? Aqui são itabiritos, então são rochas metasedimentares, e aqui o minério, né? A hematita, que também é proveniente da formação Cauê. E que, por coincidência, né? Ou não, mas hidrogeologicamente, né, a formação Cauê e a Gandarela são as principais formações desse grupo todo, que são as mais com maior potencialidade, né, em fornecer água subterrânea, né, são os poços mais produtivos, assim, estão relacionados a essas duas formações que são aqui que dão o minério também, né? Aí aqui falando do super, aqui aqui dando um enfoque no Orógeno Araçuaí, né? Então a gente tem uma série também, né, de unidades diferentes. Aqui eu estou dando um enfoque no supergrupo espinhaço, que seria esse aqui, essa porção amarela, né, para mostrar um pouco da geologia dessa região do estado, que engloba aqui os municípios de Diamantina, Data, Cerro, e que teve também uma grande importância, né, na história da mineração dos diamantes de Minas Gerais, né. E também é uma região muito bonita, que particularmente eu gosto muito. Então a gente tem esse supergrupo, né? Ele pode ser considerado um sistema aquífero, porque como ele é um supergrupo, então ele tem é formado por várias formações, né? Então quando a gente na definição, né, de sistema aquífero, quando a gente
considera várias unidades estratigráficas interagindo entre si, né, a parte do fluxo da água, né, do armazenamento entre várias unidades lithoestratigráficas diferentes. Aí, então, a gente considera que é um sistema aquífero, né? Eu tô misturando um pouco as coisas aqui para já adiantar, né, um pouquinho de conceito, né, que tem a ver com a elaboração do mapa, né, dos mapas hidrogeológicos. Mas então, aí também são metasedimentos, né, era uma bacia sedimentar muito antiga, que foi metamorfizada, e aí por isso, né, tem essas, são metarenitos, filitos, quartzitos, então tem a paisagem, né, característica, né, com essas terras, e aqui mostrando a drenagem, né, como ela é encaixada, né, no meio das estruturas, né, das rochas, e bom, aqui eu acho que é isso, para mostrar um pouquinho da geologia dessa região. E aqui há uma parte muito grande, né, do estado, né, que engloba suítes graníticas, e eu coloquei como exemplo o grupo Macaúbas, que é esse cinza aqui no mapa, e as suítes graníticas são esses aqui de vermelhinho, né? Então é uma área assim bem abrangente do estado, né? Que pega o Vale do Jequitinhonha, no nordeste de Minas Gerais. O clima já é semiárido, né? E com rios perenes, né? Então eu quis destacar aqui essa geologia dessa região, que é uma área assim, né, que o pessoal também procura bastante água subterrânea, né, porque com a diminuição da oferta da água superficial, né. Então, aí para o pessoal que for perfurar poço nessa região, vocês vão encontrar essas feições, né, aqui, né, de pão de açúcar. Então, esses são as suítes graníticas, né? Aqui é o município de Pedra Azul, bem no norte de Minas. Aqui já é assim, aqui já é, se eu não me engano, Teófilo Otoni, onde já tem uma planície, né, aluvionar mais desenvolvida, né? Isso é até interessante quando você anda assim pela região. Aqui você vê essas porções mais aplainadas, né, mais desenvolvidas. Aqui é Pedra Azul também, né? E aqui aqui não tem manto, o manto de intemperismo, né? Aqui já é a própria rocha aqui, né? A gente vê bastante essa condição também nessa região. E agora, na porção mais assim, aqui de Araçuaí, né, Capelinha, onde a gente já vai para as rochas, de novo, né, são metasedimentares, aí vai ter xisto, né, agora já, né, saindo do contexto aqui do vermelhinho, indo para o cinza. Então, a gente vê na paisagem, né, essa paisagem aqui muito comum do Vale do Jequitinhonha, que tem um relevo ondulado, né, e você sempre avista, né, como fala? Essas superfícies aplainadas, né, e aí, só que são coberturas mais recentes e elas estão depositadas sobre esses xistos, filitos, e aqui uma imagem, né, do que seriam essas rochas metasedimentares.
Bom, agora indo para o grupo Bambuí, né, que também pega, né, uma porção muito grande do estado. Ele está dentro do Craton, né, do domínio da Bacia do São Francisco. As unidades geológicas, né, coloquei aqui a coluna estratigráfica. Essa coluna é de um relatório interno aqui, né, do trabalho, né, que o pessoal está fazendo na Bacia do Rio Verde Grande, em parceria com a Ana. Eu esqueci de falar, a Ana também é uma parceira frequente aqui, né, com a gente. E essa outra figura é do Alckmin. Então, e aí a gente tem aqui intercalação, né, de unidades carbonáticas com unidades pelíticas, né? Então, siltito, argilito, e aí a formação Serra da Saudade, né? Que ela é pelítica, a formação Lagoa do Jacaré, que é a carbonática, aí de novo, né? Uma formação mais pelítica, né? A formação Serra de Santa Helena, e por último, formação Sete Lagoas, né? Também carbonática. Também são rochas antigas, né, do Neoproterozoico. Então, eu gosto bastante de figuras, que é o que a gente vai ver lá no campo, né, já que a gente está indo lá perfurar. Então, vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar aqui é um paredão, né, de rocha carbonática. E aí é muito interessante, né, assim, pensando hidrogeologicamente, a gente visualizar aqui tanto o acamamento, né, que é plano horizontal, e quanto os sistemas de fraturas, né, subverticais, e isso que favorece o fluxo da água, e por isso que essas unidades são tão importantes, né, para a região aqui de Montes Claros, né, principalmente. Tem um polo econômico muito grande, né? E aí, essas rochas, né, que é da formação Sete Lagoas e Lagoa do Jacaré, elas formam esses condutos, né, esses condutos cársticos, que é, por isso que eu estava falando, muito favorável para a percolação, né, da água subterrânea. E aqui está mostrando que é a mesma rocha, só que aqui ela está deformada, numa porção do crato em que estava mais próximo ali das faixas, né, provavelmente da faixa Brasília, e voltar aqui, né, onde tem rochas mais deformadas, né? E aqui no cantinho aqui à direita, né? A gente tem os siltitos, argilitos, são as rochas das unidades mais pelíticas, né? Que eu comentei, que é a Serra de Santa Helena e Serra da Saudade, né? Então, é essa intercalação. E aqui é a formação Três Marias, que não estava ali na coluna anterior, mas também são de sedimentos mais finos, que fica no topo, acima é a última unidade, né, do Bambuí. Aí, agora indo para as bacias sedimentares cretácicas, né, que são essas aqui em amarelo. Então, a gente já falou, da parte do embasamento, né, que é a maior parte do estado. Falamos aqui do Bambuí, dentro do Crato São Francisco. Agora a gente vai para as unidades mais novas, né, do estado, que são as bacias sedimentares de idade cretácicas, né? E aí tem essa figurinha aqui também da mesma fonte, né, que eu comentei, do Alckmin. E aí, o que a gente tem? No mais recente, né, o grupo Urucuia, que aflora aqui nessa porção mais
no norte, né, do estado. E aqui tem até a espessura, mais ou menos, estimada, né, da camada, né? Bem interessante. Então, o grupo Urucuia, depois o grupo Mata da Corda e o grupo Areado, que o grupo Areado aqui nessa porção mais central, o Mata da Corda também, ele aflora bem menos, assim. Acho que o que aflora mais, eu acho que é o Areado, se eu não me engano. E assim, a litologia predominante são arenitos, né? Como pode ver aqui na descrição. Mas tem lentes, né, de siltitos e conglomerados. Então, para quem já ouviu falar no livro O Grande Sertão Veredas, eis aqui uma foto, uma fotografia da região onde o livro né, ambientado, assim, uma região muito bonita, é característico, né, quando você vê essas veredas, que são essas porções com água e terreno arenoso, e essas palmeiras, isso é o que é chamado de vereda, e é característico, então, dessas unidades aqui, sedimentares cretácicas, né? Pode ser tanto no Areado quanto no Urucuia. Aqui na direita, aqui é a região de Chapada Gaúcha, mais ou menos. Já é quase ali divisa com a Bahia, né? Onde aflora o Urucuia, e então é comum também esse aqui. São áreas planas, com bastante plantações, né? O agronegócio tá bem, assim, já desenvolvido nessa região, se desenvolvendo cada vez mais. E você também vê essa feição aqui de uns morrotes, né? Uns morros testemunho também. E aí, em termos de litologia, né? Aqui um exemplar do arenito, né? Do areado. E na base do grupo areado tem siltito, e aqui um afloramentozinho, né, com a drenagem passando, também é o arenito do areado, né? Então, assim, só para voltar aqui um pouquinho, aqui, ó, o grupo areado, formação 3 barras são os arenitos, que é esse que eu mostrei, e aí tem, abaixo dele, a formação Quiricó, que seria esses siltitos, né? Então, e arenitos intercalados, que provavelmente é essa unidade aqui. Não sei. Agora, agora o último compartimento, né, que está faltando, também de uma região muito importante, que é o grupo Bauru, que pertence à Bacia do Paraná e ocorre na região do Triângulo Mineiro. O grupo Bauru, ele é formado pelas formações Marília, Uberaba e Vale do Rio do Peixe. A formação Santo Anastácio, ela é do grupo Kaiowá, mas em Minas Gerais praticamente não aflora, né? Só essa porçãozinha aqui no limite do estado. E aqui a maior parte aqui é o Bauru, aflorante, e o Serra Geral, ele é esse verdinho aqui, mais escuro, das bordas, e também o Serra Geral você encontra no fundo dos vales dos principais rios, né? Por isso esse formato aqui, né? Então, mas falando do Bauru, né? São arenitos também, predominantemente, né? E também de idade cretácica, né? Aí, a principal formação que aflora em Minas Gerais é a formação Marília. E aí, aqui é, né, a região muito importante, né, do Triângulo, como eu comentei,
também por causa do agronegócio, né? Muito desenvolvido. Mas voltando aqui, a formação Marília, a gente encontra várias faces dela, né? Aqui, intercalação, né? As fotos estão assim, a parte de cima é com maior detalhe do que está sendo mostrado embaixo, né? Então, aqui, essa intercalação, a porção mais esbranquiçada é por causa da cimentação carbonática, né? Típica da formação Marília. Aqui já também mostrando que a formação Marília ela tem 3 membros, né? Ela é subdividida em 3 membros. Então, aqui o contato entre 2 desses membros. E aqui também, aqui ela já não parece que tem essa intercalação igual aqui na primeira foto, né? Então, dá para ver assim que são faces diferentes. E aqui, muito interessante, não sei se vocês conseguem ver esse que está mais escuro, é onde tem esse zoom, que está mais escuro porque está percolando água daqui. Então, é do acamamento, né? Do acamamento da formação, que é estrutura, geralmente, né? Muito importante para o condicionamento do fluxo subterrâneo. E aí, para terminar, né? Deixa eu ver, a última unidade geológica que eu vou falar é a da formação Serra Geral, principalmente, né? Que ela faz parte do grupo São Bento, junto com a formação Botucatu. Só que a formação Botucatu, em Minas Gerais, ela praticamente não aflora, né? Esse amarelinho aqui, é uma área muito pequena florante, mas ele pode ser importante, sim, subjacente, né? Então, você perfurar um poço aqui onde aflora o Serra Geral e pegar o Botucatu, né? Embaixo, o arenito, né? E aqui estão mostrando afloramentos, né? Dos basaltos da Serra Geral. Aqui ele todo à direita, né? Ele todo alterado, né? Friável. E aqui já um pouco mais preservado, né? Então, agora transformando essa informação toda, né? Em hidrogeologia, o que é importante, né, para nós? Eu assisti algumas apresentações anteriores, né? Então, assim, não sei se quem vem acompanhando, né, deve ter ouvido bastante falar dessa parte da porosidade, né? Quando é primária ou secundária, né? Então, assim, esse é o primeiro passo, né, para a gente saber o tipo do aquífero. Então, ele é representado, a gente chama na cartografia de domínios hidrogeológicos, e eles são representados, né, o granular com esse tom de azul, fraturado com tom de verde, e o cástico, tom de verde também, né, porque geralmente é fraturado cástico, só que com os tijolinhos, né, característicos. Então, a gente vê, assim, que a maior parte, né, do estado, a gente vai ter os aquíferos fraturados, em domínios fraturados, e em menor parte, os aquíferos porosos. E aí, se a gente olhar em termos de aquífero, essas figuras, elas não são oficiais ainda, né? Elas foram elaboradas aqui pelo projeto, né, do mapa hidrogeológico. Então, essa aqui, principalmente, do aquífero, é preliminar, né, assim, para a gente ter uma ideia, ainda não é a figura definitiva, mas a gente considera os aquíferos a mesma nomenclatura, né, das unidades geológicas, né? Então, aqui, por exemplo, aquífero Bauru, né, que é poroso, e aqui, nessa
porção, né, também de aquíferos porosos, a gente tem o urucuia, o areado e aluvionar. E o Mata da Corda, ele é muito restrito, é uma área não é uma área muito grande. E o restante, então, vai ser o embasamento, né, assim, o fraturado cristalino, e o espinhaço, né, que eu mostrei, macaúbas, e o bambuí, ele está subdividido aqui nas unidades, né, as unidades litoestratigráficas também. Então, aí aqui, eu peguei esse aqui, essa figura também não é a final, né, assim, oficial do mapa que está sendo produzido, mas ela foi feita a partir das informações que tem nos produtos, né, no site da CPRM, vocês conseguem acessar, que são as cartas hidrogeológicas, cartas ao milionésimo, do Brasil todo. E tem tanto o PDF, né, das cartas, quanto o SIG. Então, com o SIG, eu fiz essa figura para mostrar para vocês, né? Então, o que isso daqui mostra, né? Isso daqui é o produto do mapa hidrogeológico, que é representado pela CPRM, conforme, né, o manual, esse manual aqui, que a gente utiliza essa legenda, que ela é internacionalmente baseada nos critérios internacionais, né, de mapas hidrogeológicos. Então, esses tons de verde para os aquíferos fraturados, e quanto mais produtivo, aqui a classe, né, de produtividade, ela varia de 1 a 6, aqui vamos ver nessa tabelinha. Então, o mais produtivo, né, classe 1, vazão maior que 100 metros cúbicos por hora, e aí por aí vai, né, até chegar na classe 6, que é não aquífera, né? Então, aqui os tons, né, quanto mais forte o tom, maior a produtividade. Então, o que a gente vê em termos de aquíferos do estado, né? Aquíferos, os mais importantes, eu fiz um resumo aqui, na verdade, de todos. Então, os aquíferos porosos, a gente tem urucuia, né, aflorando aqui, como classe 1, com base nesse produto, que é as cartas ao milionésimo. Ele ocorre como classe 1, que é produtividade muito alta, mas também tem uma porção dele aqui mais para baixo, que é classe 5, então já não é mais tão produtiva. Aquífero aluvionar, são as coberturas, né, dos aluviões, aqui, né, também mais desenvolvidas nessa porção do cráton, né, são classe 4, então você pode esperar vazões de 10 a 25 metros cúbicos por hora. Isso é considerado geralmente baixa, localmente moderada. O Bauru, né, classe 4 também, assim como o aluvionar, mas tem porções do Bauru que vai ser menos produtivo, tá, como classe 5. Mas é uma porção bem pequenininha. Eu nem sei onde é que ela tá aqui. Eu vi no mapa, pelo ArcGIS, né? E que você consegue pegar o polígono certinho, e aqui agora eu não estou visualizando. E o areado, então ele, apesar de ser poroso, né, e ser arenitos, ele está classificado como classe 5, né? Então, assim, há vazões de 1 a 10 metros cúbicos por hora. E o botucatu, que ele ocorre como confinado, né, subjacente ao Serra Geral, e aí você pode encontrar vazões muito altas, né? Aí, com relação aos aquíferos fraturados cársticos, são as unidades do bambuí, né, as unidades carbonáticas, que vocês viram, que eu mostrei, aquela
aquelas feições kársticas, né? Então, aqui, né, a região de Sete Lagoas, a gente tem classe 2, né, que é muito produtividade alta, de 50 a 100 metros cúbicos por hora, e aí varia, né, conforme a região. Aqui já está como classe 4. E também ele ocorre, esse aquífero ele ocorre livre, aqui, aflorando, e também confinado pelas unidades pelíticas, né, de Serra de Santa Helena e Serra de Santa Helena e Serra da Saudade. Então, às vezes você está aqui na região do Siltito, de Santa Helena, perfura e vai chegar e vai ter produtividades mais altas, porque também ele é mais produtivo quando está confinado, o aquífero Bambuí, né, carbonático, porque você chegou nessa unidade mais carbonática do Bambuí, né? E aí, com relação aos aquíferos fraturados, a gente tem aqui no mapa do estado, ficou. Não está dando para visualizar a classe 3, porque esse tom aqui, ele é o mesmo tom que está aqui da classe 4, né? Então, assim, porque essas formações Cauê e Gandarela do quadrilátero, né? Tem porções dela que é classe 3, né? Que é a mais produtiva. Mas aqui, em termos de escala, não dá para visualizar aqui. Mas tem essa importância. E aí depois a gente tem o Bambuí, né? Serrígeno, que eu comentei, né, classe 4, Serra da Saudade e Serra de Santa Helena. Como fraturado, a gente tem Serra Geral, também livre e confinado. Ele pode ocorrer aqui abaixo, né, do Bauru. E aí, quando ele está confinado, a produtividade dele é maior, né? Classe 3, que seria moderada, de 25 a 50 metros cúbicos por hora. E o embasamento cristalino, que nessa figura ela está generalizado como classe 5, que é de 1 a 10, né? Mas a gente sabe que os aquíferos fraturados, os cársticos também, eles apresentam uma variação muito grande, né? Às vezes você pode pegar um poço que vai dar seco e do lado você consegue vazões maiores, né? Até passando até superiores à classe 5, mas é que aqui está generalizado. Então, aqui, né, para ilustrar um pouquinho, aqui a base dos CIAGAS, né, que são a base nacional dos poços, não só poços, mas aqui eu coloquei somente os poços, mas a base ela tem dados de nascente, de cisternas, né, que você acessa pelo site da CPRM, e aqui eu coloquei somente os contextos de bombeamento, porque no cadastro dos CIAGAS, a gente cadastra a informação que chega até nós, e muitas vezes ela chega incompleta, né? Às vezes tem só a profundidade do poço e a UTM, né? Mas aqui, que é a base que a gente está utilizando na elaboração do mapa do estado, a gente considerou os poços que têm informação de teste de bombeamento. E aí eu quero chamar a atenção, né, a quantidade de poço aqui nessa região, né, do Bambuí, de Montes Claros, né, a procura pela água subterrânea é muito grande. E aqui, que é a região, né, metropolitana, próxima ao quadrilátero, que é de se esperar também, né, por causa da densidade, né, da população. E aqui umas figurinhas para ilustrar, né, aqui um poço da CPRM de monitoramento em Pedra Azul.
Aqui é um poço da Copasa, que ele era jorrante, por isso que ele tem, também é em Pedra Azul. Só que aqui é na porção aluvionar, né? Ele pega o embasamento, mas aqui é na calha do rio, que tá seco aqui, né? Nesse dia, mas quando chove, acreditem que vem uma tromba d'água, sabe? É um negócio assim de 2 dias assim, que vem a água, toda a água da chuva de verão, aquela torrencial, mas a maior parte do ano fica assim, né? Seco. Mas ele era um poço jorrante. Ah, não, gente, desculpa. Não, é porque tem casos que poço jorrante é construído dessa forma, né? Mas aqui não, aqui é por causa, acho que era para proteger mesmo da água dessa época que eu comentei, das chuvas. Mas aqui a gente tem um poço jorrante aqui da região de Montes Claros, né? É muita água que sai daqui. A vazão assim, é incrivelmente alta. E aqui mais um pocinho, né? Para ilustrar. Agora, com relação os processos de outorga, né? Para o uso, né, do recurso hídrico, aqui em Minas Gerais, quem é responsável por fornecer a outorga da água, no caso, né, fornece a outorga, aqui eu coloquei, não só da água subterrânea, né, é o IGAM, que é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Então, o IGAM, ele passou por uma reestruturação interna, que por essas leis, né, essa lei aqui de 2016, porque o IGAM, ele faz parte do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, né, que é o SISEMA. Então, nessa lei aqui, o processo de outorga, ele voltou a ser feito pelo IGAM, né, que são dos empreendimentos ou atividades não passíveis de licenciamento e daquelas vinculadas aos processos de licença ambiental simplificada. Então, o IGAM, ele é responsável por fornecer outorga desses empreendimentos aqui, né, desse tipo de atividade. E a partir de 2018, o IGAM passou por um novo regulamento interno, essa criação das unidades regionais de gestão das águas, né, as URGAs, e de acordo, né, com essas mudanças, aqui mostrando, aqui era muito, como se diz, antes de 2018, era muito conhecida assim, a demora para conseguir essa outorga, né? Porque tinha todo esse passivo de processo para eles analisarem e darem a outorga. Mas com essas mudanças, o resultado foi muito rápido, né? Da diminuição desse passivo e está cada vez mais eficiente, né? Então, você querer regulamentar o seu posto, né? Assim, antes era meio que um problema, né? Essa demora, porque você entrava com pedido para outorga e tinha que esperar muito tempo. E com essas reformas aqui, essa reestruturação, eles conseguiram, né, dar conta desse passivo. E aí, as outorgas, né, elas são concedidas a partir dessas URGAs, né, que são, era chamado antes, né, de UPGRH, as Unidades de Planejamento de Gestão de Recursos Hídricos. Aí, com a reestruturação, eu não sei, deve ter tido mais mudanças além do nome, né, mas eu não sei. Mas isso é muito importante aqui, para quem vai perfurar o poço aqui em Minas Gerais, né? Então, saber em qual unidade que você está, né? Então, são todas essas, né?
São todas essas unidades aqui subdivididas conforme as bacias, né, hidrográficas. Agora, hoje em dia, com essa reestruturação, as outorgas são feitas 100% de forma eletrônica. Tem um sistema, né, o SEI deles, coloquei o link aqui. Então, você entra, né, no site do IGAN, lá na parte de outorga, e está muito bem estruturado. Eles têm esse um manual técnico, né, explicando, né, muito detalhadamente como, né, deve ser feito esse processo de outorga, o que precisa, os documentos. Então, achei muito interessante que eles têm esse documento muito fácil, disponível, e eles fizeram uma atualização, né, que por causa dessas mudanças que eles fizeram alguns ajustes, né, que foi responsável para facilitar, né, esse processo de resolver os passivos. Eles simplificaram, né, então tem mais um documento também agora, assim, é uma atualização desse daqui de 2010, mas esse de 2010 ele é bem completo e é só alguns pontos que foram modificados que estão aqui nesse outro documento aqui, né? Mas você entra no site do IGAN e vai estar lá, é muito fácil de achar. E aí eu queria chamar a atenção, né, que aqui também no estado, a gente tem os usos insignificantes, né, em que você não precisa, né, da outorga, e isso é por causa da variação da disponibilidade hídrica, né, que é aqui um mapinha de pluviometria, onde a gente vê, né, que na região mais a sul, essas cores, tons de azul, indicam um maior, né, regime de chuvas, né, pluviometria, e enquanto, conforme você vai para mais a norte, diminui muito, né, a disponibilidade hídrica. Então eles definiram essa área aqui do norte de Minas, em que os poços tubulares, né, em região rural do semiárido, se for menor ou igual a 14 mil litros por dia, ele entra como uso insignificante, mas ele tem que ser para consumo humano, dessedentação de animais e irrigação, né, para esses usos. E eles também, aí a obrigação é instalar o orímetro e hidrômetro, né, então você vai poder utilizar o poço aqui como... não vai precisar realizar a outorga. E aqui especificamente falando quais são essas unidades aqui de gestão, né? E também tem usos isentos de outorga, que isso é uma novidade, né? Que isso os poços tubulares para fins de monitoramento. Isso você não precisa mais de outorga para esses tipos de poços. E também não precisa de outorga aqueles usos de recursos hídricos para pequenos núcleos populacionais em meios rurais, né? Aí nessas condições aqui, né? Então, ou você vai explotar uma vazão de 1,5 litro por segundo ou um volume de 86.400 litros por dia durante esse período aqui. Então, nessas condições, é isento de outorga. E aí, se for fazer esse poço de uso insignificante, você precisa, lá no site tem essa figurinha aqui onde você clica para cadastrar, né? Então você precisa cadastrar no site. E esse aqui eu tirei desse documento aqui, né? Atualizado desses novos procedimentos. Então aqui tá descrevendo o que você precisa, né, para ter
outorga, né? Fazer o pedido. Então, primeiro você precisa da autorização de perfuração, né? Você faz o pedido e ele tem validade de 1 ano, né? E aí tem, né? Tá bem detalhado aqui, né? Para quem se interessar. Eu acho que eu não vou entrar nesse mérito, né? Aqui, mas só para demonstrar que vocês vão encontrar, assim, muito detalhado o que fazer. E aqui, nesse outro slide aqui à direita, o que precisa, né? Os procedimentos exigidos para o pedido da outorga. Então, quando são postos tubulares, né? Você precisa descrever os aspectos geológicos e hidrogeológicos, a documentação construtiva, o teste de bombeamento e recuperação do poço, avaliação das possíveis interferências hidrodinâmicas num raio mínimo de 200 metros, avaliação das interferências do regime de bombeamento do poço na disponibilidade hídrica local e o dimensionamento do sistema de bombeamento. Então, tendo todas essas informações, você entra lá no site para fazer o pedido, né, da outorga. E quando é uma bateria de postos, será outorgada um único processo de outorga de direito de uso à vazão explotada nos sistemas de baterias de postos. E aí fica automaticamente autorizada, a partir do ato da concessão da outorga, a perfuração desses poços que vierem compor o sistema de baterias. E é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido passar informação, né, de uma forma que da melhor forma possível para vocês utilizarem, mas qualquer dúvida também eu estou aqui disponível, tá? Muito obrigada, o meu e-mail. E agora Legal, pode fazer qualquer pergunta que quiser. Foi ótimo. Eu percebi assim, você conseguiu resumir algo tão complexo, né? Porque é muita informação, como você mesmo disse. Se a gente entrar em cada região dessa aí, dá para explorar muito a particularidade de cada região geológica dessa, né? Por exemplo, eu mesmo trabalhei naquela região de Uberaba, Uberlândia, Araxá, né? E ali eu tinha várias situações ali, né? Imagina você aprofundar em cada área dessa. A gente ia ficar aqui horas e horas trabalhando, explorando muito esse assunto, né? Mas assim, o bacana é que dá para o perfurador, que é vamos falar assim, é a pessoa que mais tem interesse nesse conhecimento, nesse tipo de informação, ele entender que ele se aprofundando um pouco, ele consegue fazer projetos melhores para a sua região, consegue ver o potencial hídrico, que nem você colocou aqui, né? Por exemplo, tem regiões ali que não passa de 10 metros cúbicos hora, né? Então não tem como tirar 40, 50, né? Já dá para falar para o cliente logo de cara que não tem potencial hídrico para isso, né? Não é verdade? Você diz que às vezes, no caso do cristalino e do cástico, você é melhor não dizer, e se caso você conseguir uma vazão maior, pode acontecer, mas é sorte, né? Assim, então, assim, não é que não pode acontecer, por causa dessa variabilidade muito grande, né, dos fraturados e dos cásticos. Mas aí você já tem o que esperar, né? Eu tenho um norte, né? O que esperar. Uma linha. Até dentro disso daqui que eu achei legal, até já pediram aqui se depois vocês vão disponibilizar, eu acredito que posteriormente, né, esse material do CPRM, quando tiver mais elaborado, que nem você falou, isso são fases preliminares, a disponibilização desses mapas, né? O que eu achei interessante, né, da parte da geologia, quando você colocou dos potenciais lá na hidrogeológicos, né, que você colocou naquelas plantas,
e aí vai colocando um pouco da disponibilidade hídrica daquelas regiões. É lógico, são macro, né? Que nem você falou, né? Pontualmente você pode ter vazões para maior ou para menor, mas você já dá um trend do que é essas vazões esperadas. Queria fazer uma pergunta, eu não sei se você tem esse dado, se não tiver, ok. Se você conseguisse dar mais ou menos, que nem você colocou, dessas classes 1, 2, 3, 4, 5, 6 aí, em termos de vazões, se você tem alguma macroassociação, tá? Não é pontual, alguma macroassociação. Por exemplo, nas regiões sedimentares do Urucuia, eu vi lá que você colocou que tem até 360 metros de espessura. As profundidades médias que os poços são encontrados nessas regiões, por exemplo, Marília, aí, tipo, poços de 150 a 200, as vazões você já colocou, no Urucuia, tanto, nos cristalinos, a média, só para a gente ter uma ideia, não sei se você tem esses dados. Sim, eu até tenho, eu não consegui formatar, assim, para colocar, eu sei mais ou menos, né? Não, coloca só o que você tem mesmo, não precisa ser uma formatação específica. Não, então, você quer saber de todos? Não, das profundidades médias, por exemplo, dessas classes que você colocou. Não, então, geralmente não é muito profundo, assim, no cristalino, de 100, 150, né, as profundidades médias dos poços. Mas que é a maioria que é a maioria do estado, né, que é cristalino, né? Então, a expectativa de perfuração de poços é 150, vamos lá, 200 metros lá, né? No máximo. Eles não costumam perfurar muito, exceder de 200. Em Minas Gerais, não. Assim. É uma coisa que eu já ouvi muito desde quando eu entrei aqui, que é bem comum. Fica nessa faixa de 150, né? Pode ser até paradigmas, né? Quem sabe... Pode ser paradigmas, A Copasa que às vezes tem condições de perfurar um pouco mais, né? Os poços um pouco mais profundos. Mas o usuário mais comum, geralmente, é 150, no máximo 200. E nas unidades sedimentares é menos, né? Assim, no máximo 100. Porque aquelas a espessura da unidade, mas os poços é mais ou menos nessa faixa. Maravilha. Sim. Eu vi também lá que tá certo que isso é do IGAN, né? Que ele acabou colocando, né? Mas eu senti até um pouco desse sofrimento que eu fui fazer para uma chácara. Era uma chácara para 2 pessoas, ele ia consumir 5.000 litros dia. E eu tentei fazer uso insignificante, só que era aqui sul de Minas. Ele falou, não, uso insignificante é só no norte. Então, o pessoal de Minas, né, às vezes vai falar, mas o meu é uso insignificante. Você não consegue fazer classificação de uso insignificante nessa região de baixo, é só no norte do estado mesmo, né? Para poço tubular, assim, parece que para cisterna, acho que é o estado todo, tem um valor lá de vazão, que eu estava vendo hoje, mas para poço, e para nascente também, nascente e cisterna parece que é para o estado, mas para os poços tubulares é só nessa região por causa do clima, né? Essa ideia é para facilitar o acesso à água da população mais carente, eu acho. Assim, a ideia, né? Sim, porque como tem menos oferta de água, se você vai consumir água só para o seu consumo, né? E para você irrigar, né, a sua produção local ali, né? Não é um produtor, da água para o seu boizinho, né, da roça, aí você tem essa facilitação do Estado. E dentro dessa parte do quadrilátero que você falou que se atua bastante, essa parte de perfuração de poços também, no minério, porque tem muitas
Eu conheço algumas empresas, inclusive, que elas trabalham até com rebaixamento, o próprio rebaixamento do nível do aquífero para poder fazer até a explotação do minério de ferro, né? Então é muito intensa essa perfuração no quadrilátero, né? Sim, essa é a especialidade da Maria Antonieta, né? Que até o doutorado dela que foi ela que chegou nesses no doutorado dela, chegou nessa definição que os aquíferos, o Cauê e da formação Cauê e Gandarela são os mais produtivos, mas justamente por causa disso, né? Porque tem para as mineradoras acaba sendo um problema essa água, e aí no caso das mineradoras tem que retirar, né? Fazer esse rebaixamento mas que para o consumo de água seria interessante, né? Mas aí teria que ver a parte química, como é que fica. Por estar ali percolando no meio do minério, né? É isso aí. Emerson, você tem uma pergunta? Olha, eu acredito que a gente... Acho que eu não tenho pergunta nenhuma, tá? Acho que foi bem esclarecedor aí a parte de geologia, hidrogeologia. Para mim foi muito bom, foi ótimo, né? Quero agradecer a geóloga Maria Antonieta que deu uma força para a gente aí com relação à apresentação, né? A você, Bruna, que assim teve um esforço tremendo aí. Eu sei que você tem seus afazeres, seu trabalho, família, né? Então queremos agradecer imensamente aí a tua disponibilidade, o teu esforço, né? Por trazer para a gente aqui, pela contribuição. Agradeço imensamente mesmo, viu, Bruna? Obrigada, eu também agradeço vocês. Gostei muito da oportunidade de participar e de conhecê-los, né? Ainda que nessa conversa breve, mas acho que eu acabei conhecendo um pouquinho de vocês e do trabalho de vocês, que é muito legal. Parabéns também pelo trabalho, muito legal que vocês estão fazendo. Olha, tem uma pergunta, mas eu acredito que naquela tela onde a Bruna colocou potencial hídrico, não respondeu, Lourenço? Sim, sim. Que era sobre o potencial. Ela colocou até, quando dividiu em classes, que é aquilo que a gente até conversou, né? Sim, sim. Então tá bom. E aí esse material vai, tipo assim, é uma prévia, né? Para o mapa que está em desenvolvimento, e esse ano vai sair os dois mapas, né? O do estado e o do quadrilátero, que é com maior detalhe. É um spoiler, então. Esse é um spoiler. A gente teve o privilégio de ter um spoiler do mapa que vai ser publicado ainda. Bacana. Mais ou menos. Maravilha. Então tá bom. Obrigado, Bruna. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite para você. Boa Fica noite com Deus aí. Um abraço a todos da CPRM aí por ter nos ajudado aí no nosso projeto, tá bom? Quem sabe no próximo aí a gente conta com vocês também, né? Sim, não, a gente tem mais outros colegas aqui, super também, que tenho certeza que vão contribuir de uma forma muito, muito boa para a população usuária em geral. Legal. Bacana, gente. Olha, então vamos ficando por aqui com a Bruna. Pessoal, vamos falar um pouco aqui dos nossos projetos do Perfurador de Sucesso. Para quem não sabe, nós somos uma escola, eu e o Lourenço, nós temos uma equipe aqui muito fera para falar para você que é perfurador, você que pensa em trabalhar com perfuração. Nós temos um projeto, tá, que é a Escola do Perfurador. Olha aqui, ó, essa aqui foi a primeira turma. Nós estamos abrindo agora a 8ª turma no dia 12 agora. Mas assim, 3 dias antes desse evento, a gente faz um evento, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm condições de investir nesse treinamento. Então, nós passamos nesse treinamento que que assim, a gente sempre dá um nome, né, para esse projeto. São 3 dias, são um seminário, tá? É um seminário aí que se chama Os Segredos da Perfuração. Eu coloquei no link aqui da nossa apresentação. Pode olhar aqui no chat, aqui tem um link para você se inscrever. Dia 10, 11, 12 de maio, às 20 horas, ok? Segredos da Perfuração.
tá ok? Então vai lá, nós iremos falar sobre construção de poços de rocha, de sedimento e o negócio de poços artesianos, como que é? Como você ganhar dinheiro nesse segmento, tá? O que você precisa saber? Então se inscreve aqui nesse link aqui e a gente vai estar lá te esperando lá para apresentar para vocês esse trabalho bacana que a gente vem fazendo aqui. Não só eu, mas o Lourenço e várias pessoas vêm apoiando o nosso projeto aí, tá ok? Bom, deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores, tá? Fenil e Brocas, eles trabalham com brocas especiais, brocas importadas, brocas sob medida, alargadores, broca de tungstênio, de fresada, alargadores sobre medidas. Então fala lá com o Márcio, fala que você assistiu essa apresentação aqui, um bônus de R$2.000 com brocas acima de 10 polegadas e um bônus de R$1.000 para brocas menores, ok? Então fala com o Márcio lá, ele e o pai, o José Fenil, tem muita experiência em perfuração. O Fenil já trabalhou em grandes empresas de perfuração aí, e eles têm um know-how assim, muito grande para passar esse conhecimento para vocês aí, tá ok? Bom, também o seguinte, poço, quando tem muita vazão, gente, não se usa mais o tubo de aço, né? A gente tem tecnologia hoje, a Sampla trabalha com mangueiras flexíveis, tá? As conexões especiais aqui em aço inoxidável, você pode, imagina, uma mangueira flexível aí na ponta, o que vai? Então você tem todos os dispositivos, inclusive dispositivo para você descer essas mangueiras com bombas grandes aí, de grande diâmetro, 6 polegadas aí, tá ok? Então fala com o pessoal aqui da Sampla e vê lá, você vai conseguir dimensionar certinho a bomba com a menor perda de carga, uma eficiência no transporte da água, porque ela tem uma perda de carga muito menor, entendeu? Sem falar na corrosão, né? Que você não vai ter. Bom, e revestimento EMAR. A EMAR trabalha com tubos especiais, tubos de 6,5 polegadas até 300 metros, tá? Alta resistência, durabilidade, não tem corrosão também, é um material perfeito para poços, eu utilizo muito, eu super recomendo, tá? Aliás, eu assim, projetos grandes, né, de grande diâmetro, a gente até usa tubulações em aço, né, de preferência aço inoxidável, tudo, mas assim, você tem até 10 polegadas hoje para descer num poço, tá? De grande diâmetro aí, resistência mecânica, tá? Fala com a EMAR nos maiores distribuidores do Brasil, tá ok? Bom, gente, vou ficando por aqui, muito obrigado, Lourenço. Lourenço escapou hoje só porque era de Minas, ele não quis vir para cá hoje, não sei por quê. Conta pra gente, Lourenço. Por que você não quis vir pro estúdio hoje aqui? A rinite ferrada, brava que eu... Pegou você? E o duro que foi rinite. Ela tá brigando comigo aí há um tempo, né? E aí ela foi só piorando. Mas estamos aí. Mas a gente não dá folga para você, não. Mandamos uma equipe aí na sua casa para te filmar. O Macaulay tá aí filmando. Bruna, muito obrigado a todos, gente. Vamos ficando por aqui e até a próxima agora. Acho que nós iremos falar sobre, acho que Alagoas, hein? Acho que quinta-feira agora Alagoas. Pessoal, olha, esse projeto que a gente vai fazer aqui agora, dia 10, 11 e 12, não percam, tá? Segredos da perfuração. Nós vamos contar todos os segredos para vocês aí. Não perde não, tá ok? Valeu, um grande abraço. Vou ficando por aqui. Valeu, pessoal.